Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco e eu peço que você curta esse vídeo, mas curta com força, que você também assista o vídeo inteiro. Não assista ele pela metade, ou se assistir pela metade, assista ele depois de novo a outra metade, né? E também compartilhe, porque essas três coisas, né, ou essas duas coisas das três, ou uma coisa apenas, né? Mas de preferência essas três coisas, elas vão dar relevância ao vídeo e irá fazer com que o vídeo seja mostrado para mais pessoas e com isso atingir mais pessoas. É importante que o que eu estiver falando agora, né, isso possa atingir o maior número de pessoas da direita conservadora, bolsonarista, exatamente porque todos que pelo menos têm um canal, seja com 500, 600, 700, né, que seja de fato bolsonarista ou que seja da direita conservadora, eles possam fazer vídeos, eles possam entrar nas redes sociais e agora fazer com que a candidatura, a pré-candidatura, né, do Flávio Bolsonaro crie cada vez mais corpo, cada vez mais peso. Bom, antes de falar como vai ficar, ou provavelmente ficar, as futuras pesquisas com Flávio Bolsonaro como pré-candidato a presidente da República ou como cabeça de chapa, eu quero falar o motivo pelo qual o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, decidiu escolher o filho, né? São três motivos, mas tem um principal motivo, né? O primeiro e o principal deles é exatamente o movimento bolsonarista. O Centrão e o sistema queria escolher, e ainda quer ainda, vão tentar forçar a barra, essa que é a verdade, escolher alguém do Centrão exatamente para fazer cumprir aquilo que aquele ex-ministro falou, né, num evento, quando ele disse assim: derrotamos o bolsonarista, ou derrotamos o bolsonarismo. Porque a ideia é fazer com que esse movimento suma do mapa, desapareça do mapa, porque o Bolsonaro virou uma ideia. E ideia, elas não morrem quando a pessoa morre ou quando ela está presa. Exatamente porque muitos daqueles, né, que foram alcançados por essa ideia e absorveu essa ideia, as levam para frente. Então, se fosse escolher um Tarcísio, por mais leal que ele seja a Bolsonaro, né, Ratinho Júnior, Caiado e tantos outros, né, com certeza esse movimento iria morrer muito, né, porque esses candidatos não iriam dar força ao movimento, né, que um nome Bolsonaro tem. Então esse é o principal motivo. Quando você vê a Globo News falando que foi uma péssima escolha, quando você vê Faria Limas dizendo que foi uma péssima escolha, quando você vê aí ministros até, né, de um órgão aí de 3 letrinhas dizendo, né, que foi uma escolha ruim e aquela coisa toda, é exatamente por causa disso. Com o sobrenome Bolsonaro, né, vai se carregar também todas as bandeiras que a direita conservadora e que o bolsonarismo tem, que é exatamente um Estado mais enxuto, né? Responsabilidade fiscal, combate de fato à criminalidade, né? E aí Deus, pátria, família e liberdade. Então isso vai estar dentro da campanha e com certeza vai ser muito bom, porque nós veremos o Flávio crescer, porque até então a maioria dos institutos de pesquisas não faziam muitas pesquisas com Flávio Bolsonaro. Algumas faziam, o Paraná Pesquisa chegava a fazer pesquisas, né? E lógico, como tinha a possibilidade do Tarcísio, né, ser o candidato, ou até mesmo da própria Michelle ser o candidato, né, essas pesquisas faziam com que o Flávio Bolsonaro não tivesse ali tantos votos como esses dois, né? Às vezes chegava a 30, a 32, né? Na verdade, tem uma pesquisa, tem um instituto, que eu não sei se é o Paraná ou se é o outro, que ao colocar o nome do Flávio Bolsonaro no segundo turno, dava quase que empatado com o Lula, eu acho, né? Eu não lembro aqui ao certo. Mas mesmo que esteja abaixo desses dois, à medida que a pré-candidatura for criando corpo, né? E à medida que nós, bolsonaristas,
ou de direita conservadora formos cada vez mais, né, buscar aí, como é que eu vou dizer assim, fortalecer, né, ele vai crescer mais ainda nas pesquisas, e eu acredito que lá para fevereiro, março, abril, né, se o Lula tiver estabilizado, né, com a popularidade dele, né, até lá, igual como está agora, o Flávio deve chegar ali ao empate técnico, talvez com o Lula ainda na frente. Se o Lula piorar, o Flávio cresce mais ainda, né? E se o Lula melhorar, aí, de fato, o Flávio pode cair mais um pouquinho. Mas a grande massa, que é o bolsonarismo, né, aos poucos vai transferir esse voto do Jair Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. Né? Então, quer dizer, de fato, o principal motivo foi fazer com que o bolsonarismo não morresse. Né? E aí o segundo, terceiro motivo está embutido dentro do bolsonarismo, que é exatamente as bandeiras que a gente carrega. Né? O Caiado, se fosse apoiado pelo Bolsonaro, ou o Ratinho Júnior, ou o próprio Tarcísio, eles não iriam nas campanhas, né, fazer campanha das bandeiras, né, ou da maioria das bandeiras que nós temos. Essa que é a grande verdade. Se fosse falar, ia falar uma coisinha aqui e outra ali, entendeu? Mas no fundo, no fundo, ia ser aquela mesma ladainha que tinha quando era PSDB e PT. Essa que é a grande verdade, né? E aí, com isso, por exemplo, nenhum deles iriam falar contra a ideologia de gênero, ou se fosse falar, ia só dar um argumento aqui e ali, ia tentar evitar, né? Já com o Flávio Bolsonaro, não. Né? Ele vai carregar toda essa bagagem e todo esse discurso quando ele for, de fato, efetivado como candidato. Por enquanto, ele é pré-candidato. Então, é importante que você entenda isso, tá? Nos próximos institutos, de preferência mais sério, o Datafolha, o IPEC, o IPESP, a Quest, eu acredito que eles vão tentar fazer com que o nome do Flávio Bolsonaro esteja ainda bem abaixo do Lula. Acho que já até saiu uma pesquisa do Datafolha no segundo turno, dizendo que o Lula tem 15% de vantagem. Eu confesso que eu não acredito. Ele pode ter até 5, 6, 7%, mas 15% eu acredito que não. Tá ok? Então, valeu, obrigado. Um abraço a todos.